Já muitos de vocês sabem como é que nasceu o Projeto Pedal. E hoje vou partilhar com vocês alguns números sobre o Projeto Pedal. A maioria de vocês sabe como é que isto nasceu, mas para aqueles que não sabem, eu também faço aqui um resumo muito simples. O Projeto Pedal nasceu, no fundo, em 2011, com a ideia de falarmos sobre mobilidade. Era esta o core, o centro do Projeto Pedal. Era uma pergunta que eu me fiz na altura: porquê que ninguém faz nada sobre mobilidade urbana? E, na verdade, depois, nos anos seguintes, vim a descobrir que, afinal de contas, havia muita gente a tentar fazer alguma coisa, de uma forma toda ela desligada e entre si, e, portanto, eu acabei por perder também o interesse sobre isso. Apenas porque eu senti que não estava a conseguir chegar a lado nenhum, e, portanto, se eu não estava a conseguir chegar a lado nenhum, é como alguém querer percorrer quilómetros a correr numa passadeira. Simplesmente não estava a consumir energia e não estava a sair do sítio. E, portanto, eu parei com isso. Pouco tempo depois, o Projeto Pedal deu lugar àquilo que era a expressão da minha atividade profissional como treinador, e comecei a utilizar o blog, porque isto nasce como um blog, comecei a utilizar o blog para isso. Em 2019 é que surge a ideia de criar um canal. Isto porque, um canal do YouTube, aquilo que vocês veem hoje. Isto porque havia necessidade de dar expressão a um projeto que eu estava a nascer, que era a Academia do Projeto Pedal, e eu na altura pensei que devia ter uma base mais atual sobre como comunicar e como fazer chegar aquilo que eram as minhas ideias e o que ia acontecer. E é aí que, depois de uns meses de estudo, surge o YouTube. Eu não tenho forma de comparação com outros canais, eu não faço comparação com outros canais, porque no fundo nós estamos a falar de um produto de nicho, ou seja, nós aqui no Projeto Pedal falamos de ciclismo, e se eu falasse de uma forma geral de tecnologia, isso poderia ter outra forma de expansão, e tenho a certeza absoluta que os números iriam ser muito superiores. Mas nós só falamos de bicicletas, de ciclismo, e sobre este prazer de nós pedalarmos. O meu nome é Pedro e hoje vamos então falar sobre os números do Projeto Pedal. Eu quero falar-vos sobre quantas pessoas é que chega o Projeto Pedal, quem são essas pessoas e onde é que o Projeto Pedal, no fundo, é mais visto. E não me refiro só a país, porque mesmo a cidade onde o Projeto Pedal é mais visto foi uma surpresa para mim, e no fundo uma agradável surpresa. Porque eu pensava que Matosinhos, por ser a sede do Projeto Pedal, ou até mesmo o Porto, que fosse a cidade onde nós somos mais vistos. Mas não, eu não podia estar mais enganado. Mas vamos a números redondos. E estes números redondos que eu vos vou falar dizem respeito, no fundo, à soma de 4 redes sociais. Sendo elas o YouTube, à qual vamos dar um bocadinho mais de atenção, o Instagram, o Facebook e o Spotify, onde nós temos apenas... No Spotify nós só temos o CLC. O CLC, como vocês sabem, é o podcast do Projeto Pedal, que é a única coisa que eu meto lá. Isto é uma análise recente às métricas do Projeto Pedal. Sendo que, na última análise, que diz respeito aos últimos 365 dias, o Projeto Pedal somava 14 milhões de visitas. Quando eu digo 14 milhões de visitas, é alguém que vem e clica em nós e vem ver. E agora faço aqui uma análise das redes sociais, que é o Instagram e o Facebook. Francamente, as visitas, eu não dou muito valor a estas visitas, porque é aquilo que eu chamo conteúdo de casa de banho. É quando estamos no consultório do dentista, é quando estamos sentados na casa de banho, já não levamos o jornal, mas levamos o telemóvel e estamos ali a fazer o chamado swipe up, que também foi uma das razões que nos levou a não ter, por exemplo, TikToks. Porque o TikToks é só para entretenimento. E vocês dizem, mas existem TikTokers profissionais. Também existem gajos que vivem do YouTube. Também existe pessoal que vive do OnlyFans. E há pessoal que vive do Call of Duty. Mas nós, naquilo que é a nossa área, achamos que, por bem, o TikTok não se adequava àquilo que é o nosso conteúdo. Porque o TikTok, no fundo, é para falar com crianças. Ou, pelo menos, é essa a validação que nós fizemos, a análise que nós fazemos. Nas outras redes sociais, o tipo de público com quem nós queremos falar já é mais maduro, tem outra perspectiva, tem outra idade, e talvez tu te enquadres naquilo que é o perfil
do público que nos vê. Quase de certeza, para estás aí desse lado é porque te enquadras. Então, destas 4 redes sociais onde nós publicamos, nós tivemos uma soma nos últimos 365 dias de 14 milhões de visitas. Ora bem, destes 14 milhões de visitas, em relação ao YouTube, é onde nós nos vamos focar aqui, porque para mim é mais interessante, só no YouTube nós temos 500 mil de visitas. Ok, dizemos assim então, ora bem, destes 14 milhões de visitas, nós dizemos que 13 milhões e meio pertencem ao Instagram, Facebook e Spotify. Certo, é verdade. Que é basicamente mais entretenimento que outra coisa. Mas ok, mas nós procuramos nós procuramos fazer entretenimento, muita informação, conteúdo basicamente de informação, de aprendizagem, para quem está desse lado. E porquê o YouTube? Porque o YouTube dá-nos métricas verdadeiramente interessantes. Deste 500 mil de visitas que nós temos no YouTube, nós temos uma soma de 46 mil horas de reprodução de conteúdo. Estas 46 mil horas traduzem-se em 1917 dias de reprodução consecutiva. Vocês imaginem uma pessoa sentada, sem dormir, a ver 24 horas por dia os nossos conteúdos durante 1917 dias. Isto para conseguir somar as tais 46 mil horas de reprodução. Sendo que o Projeto Pedal faz vídeos pequenos, de 10 minutos, se é o mais comprido. Ter uma reprodução durante um ano de 46 mil horas, para nós, é algo avassalador, na perspectiva em que nós nunca imaginamos chegar a este tipo de números. Uma vez mais, não estou a comparar isto com ninguém, porque eu não sei quais são as métricas dos outros e com que canais é que efetivamente nós nos poderíamos comparar. Continuando no YouTube, nós tivemos 4.6 milhões de impressões. Isto, para quem não sabe o que é que são impressões, é quando vocês estão a navegar no YouTube e aparecem lá canais, que são, ou seja, vídeos que são sugestões. Sempre que essa sugestão passa à vossa frente, foi uma impressão. Sobre a questão das impressões, depois ainda há uma métrica que é qual é a percentagem de pessoas que clicam nessa impressão ou não. Por exemplo, no Projeto Pedal, os nossos vídeos andam na casa dos 8 a 12%. Isto dá-nos aqui uma média que é a visualização média por visita. 6 minutos e 51. E isto aqui, nós já tivemos uma agência de renome a dizer-nos que isto é uma taxa elevadíssima para a plataforma em questão. Estes 6 minutos e 51 é a média de que cada pessoa que visita o canal do Projeto Pedal fica a ver um vídeo. Num momento em que é cada vez mais difícil nós retermos pessoas agarradas ao ecrã, conseguir uma média de 6 minutos e 51 foi-me dito por uma agência que isto é uma média muito, muito elevada. Agora vamos ao tipo de público que efetivamente que nos vê. Sendo que isto aqui não é surpresa para nós, mas não podemos fazer nada quanto a isto. 99,3% é público masculino. Apenas 0,7% é público feminino. Isto é fácil de interpretar, basta vermos numa prova de BTT, numa prova de ciclismo, a percentagem de homens e de mulheres que estão lá a praticar ciclismo. Isto, infelizmente, é a realidade. Deste público, porque isto também depois condiciona a métrica, 33,7% são não inscritos. E sendo que 33,7% são não inscritos, nós não conseguimos saber a que tipo de público é que corresponde a estes 33%. Portanto, nós só conseguimos saber o restante. As métricas que eu estou a falar a partir de agora, ou seja, masculinos, femininos, são apenas os 72% neste caso, que nos dizem quem é que eles são. Ainda assim, 70% é muita coisa. 81% das nossas visualizações dizem respeito a conteúdo reproduzido em Portugal. O segundo país que mais vê o Projeto Pedal, isto também não é surpresa para nós, é o Brasil com 10,4%. Agora vamos entrar na questão da idade de quem nos vê. É importante aqui dizer uma coisa, que é, nós não fazemos conteúdo para crianças. Nós temos aqui uma franja entre os 13 e os de 17 anos de 0,4%, ou seja, adolescentes. Mas o Projeto Pedal não cria conteúdo para crianças. Os nossos conteúdos são sobre bicicletas, são sobre conteúdos que às vezes são complexos para crianças entender, ou não há interesse, porque nós também não fazemos um conteúdo de parvoíce pura, de destruir coisas,
de tomar banho em piscinas de M&M's e sair com um M&M's agarrado nas bochechas do rabo, ou coisas desse género, ok? Que vocês veem muitos youtubers com imensas visualizações e que fazem esse tipo de conteúdo parvo, ou não andamos aqui, há uma palavra que se chama flex. Não andamos aqui a fazer flex a bicicletas, porque nós também não temos bicicletas de topo de gama, que é o pessoal que compra um Ferrari, agora vejam o meu Ferrari. Isto são palavras que eu aprendi com os meus filhos, porque eles são mais novos, e mesmo o Rafael já me disse, pai, não usa essa palavra, não fica bem na tua geração. E também concordo com ele, é só parvo. Flex, nós diríamos que aquilo que eu aproximo mais do português é exibicionismo. Nós não fazemos exibicionismo, falamos sobre a nossa vida, mostramos o nosso material muito contido, muito média gama, e, portanto, também não atraímos crianças por causa disso. Portanto, 98,5% do nosso público, segundo as métricas dadas pelo YouTube, tem entre 18 e 64 anos. A esmagadora maioria, 85%, 85,8% do nosso público, onde se situa a maior franja, tem entre 25 e 54 anos. E aquela que é a maior fatia percentual, de 33,3% do público, tem entre 35 e 44 anos. E isto acaba por ser interessante, porque eu já bati estes números com organizações de eventos e as médias são iguais. Ou seja, o pessoal que está nas provas está aqui, basicamente, nesta janela entre os 25 e os 54 anos. É esta as idades médias, a grande janela, a grande fatia de pessoas que hoje fazem granfundos, provas de BTT, que andam de e-bike, que fazem triatlos, Ironmans. É esta a grande franja de pessoas que estão nessas provas. Por último, para vos deixar, a cidade que mais nos vê, se antes de eu ver estas métricas, se me perguntassem, eu diria, sem margem para dúvidas, que seria o Grande Porto. E se eu dissesse isto sem ver as métricas, conforme era aquilo que eu pensava, eu não poderia estar mais enganado. Redondamente, quadradamente, losangulamente enganado. Isto foi uma piada foleira. A cidade que mais vê o projeto Pedal é a capital. É Lisboa. E eu acho que isto tem a ver, porque efetivamente eu há pouco falava sobre isto com um amigo. Eu quando analiso os chamados heatmaps do Strava, que nos mostram as utilizações regulares, eu acho que atualmente a capital, e muito concentrada ali, ultrapassa a prática de ciclismo que outrora pertenceu ao norte do país. Porque os heatmaps em Lisboa são colossais. Aquilo brilha, antes de tu ligares aquilo já está a brilhar. É, efetivamente, aquilo que eu vejo é que Lisboa disparou e tem muita utilização, não só urbana, mas sobretudo desportiva, da bicicleta. E, portanto, acho que bate a cara com a careta. Eu é que nunca pensei que, efetivamente, nós fôssemos tão vistos em Lisboa. O Porto, ou seja, Matosinhos, aparece apenas em quarto lugar. Em quarto lugar. Gente boa. São estas as métricas do Projeto Pedal que eu me apeteceu partilhar com vocês. Deixem ficar as vossas opiniões aí nos comentários. Uma vez mais, quis partilhar isto com vocês. Eu tive efetivamente uma análise de uma empresa que opera na análise de mercado e tudo mais, que se propuseram, por amizade, porque foi aqui uma questão de sermos amigos, disseram, deixa-me fazer uma análise mais profissional disso, para ver como é que isso está a correr, e eu digo-te alguma coisa, e efetivamente disseram que os números para um canal de nicho eram impressionantes, para um canal que atualmente nós não temos sequer 20 mil subscritores no YouTube. Nós somos um nicho de um nicho, e nós não esperamos algum dia ter 100 mil, acho que não chega a isso. Vai ser uma surpresa chegar a isso, mas nós ficamos impressionados com os números. Sobretudo isto, 46 mil horas de reprodução no último ano. Pá, eu sei que a televisão genérica anda foleira, mas daí para o pessoal se virar para o Projeto Pedal, estou a brincar, o pessoal virou-se foi para o YouTube. Era só isto. Ó, gente boa. Grande abraço, eu volto no próximo. Fui.